pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia. Olha bem o absurdo que acontece no Brasil, que aconteceu nos 4 anos do genocida Bolsonaro. As informações é do site Carta Capital. O Brasil queimou 39 milhões, olha bem, queimou 39 milhões de doses de vacina contra a Covid desde 2021. O montante de vacina chega à soma de 1,4 bilhões de reais. E essas vacinas teve que ser incinerada por falta de uso. Por quê? Porque o Bolsonaro pregava que você tinha que tomar cloroquina, não era vacina. Agora eles compravam vacina, sabe para quê? Sabe como é que era o ministro da Saúde, né? O Ministério da Saúde estava lotado, que inclusive teve até denúncia de funcionário, que teve funcionário que teve até que sair do Brasil, porque a máfia estava ameaçando de morte. A máfia estava ameaçando de morte. Agora, os milhões de doses incineradas representam, sabe quanto? 5% de toda a vacina contra a Covid-19 comprada pelo país nesse período. E o descarte de medicamento vencido é uma prática, porque compra, às vezes não aplica tal, e aí tem que descartar porque foi vencido. Mas o que acontece nesse caso é mais ou menos uns 3%. E de acordo com a publicação, a incineração está sendo investigada pela Procuradoria-Geral da República, que analisa se houve improbidade administrativa ou não. Agora, não precisa nem investigar muito para saber se houve improbidade, porque do jeito que o governo Bolsonaro pregava, e tem outra, não foi só ele, foi todo o seu ministério, e também aqueles médicos, inclusive aquela médica japonesa que teve no Senado, que era do Einstein, que ela propagava a cloroquina. E teve um outro médico que até morreu também, que propagava a cloroquina. Um japonês. Bom, só podia ser, né? Porque... Agora, a prática de incineração pelo ex-genocida, o presidente Jair Bolsonaro do PL, tem relação direta com o eixo do governo sobre o tema problema de logística, falta de campanha de imunização e propaganda contrária à vacina. É o que o genocida mais fazia, era propaganda contra a vacina, propagando a cloroquina. Inclusive o exército gastou milhões para fabricar a tal de cloroquina. Agora, em 2021, por exemplo, cerca de 1,9 milhões de vacinas foram incineradas. Já em 2022, o número saltou para 9,3 milhões. É um absurdo. E agora, cerca de 28 milhões de doses foram incineradas.
E de acordo com os dados levantados, a quantidade foi maior em razão do fato de que uma quantidade maior de lote venceu sem que houvesse tempo para dar um destino certo. Agora, a assessoria do ex-presidente, o tal de genocida Bolsonaro, ele diz que o presidente não era responsável, porque ele passou a responsabilidade para o ministro da Saúde. Agora, já o ministro da Saúde, sabe o que falou? O Marcelo Queiroga, num deles, alegou que as compras foram feitas pela área técnica e negou que ele tinha alguma responsabilidade sobre isso, sobre esse descarte. Agora, o ex-ministro Eduardo Pazuello não quis nem se manifestar. Agora, o ministro por sua vez, diz que herdou o estoque de mais de 157,9 milhões de itens de saúde que estavam vencidos. E a pasta diz que o prejuízo é equivalente a 1,2 bilhões de reais. A atual gestão na saúde afirma também que criou um comitê para monitorar a situação, porque a situação do Ministério da Saúde estava calamitosa. Porque o governo Bolsonaro, ele não estava nem aí com a saúde da população. Ele não estava nem aí. E tem outra, comprava praticamente já com o tempo quase vencido, aí queimava e não dava, porque ele se recusava. Não fez um trabalho de propaganda para o povo tomar vacina. E tem outra, ele fazia propaganda para o povo não tomar vacina, fazer como ele. Só que ele tinha tomado escondido. Inclusive, falsificaram até o atestado de vacina para poder entrar em outros países. Aí você nota a bandidagem que tinha no governo do genocida Bolsonaro. Porque até atestado de vacina eles falsificavam. Imagine as outras coisas. Agora, não queria comprar vacina. Morreu quase 1 milhão de pessoas. E propagava a cloroquina. Gastou milhões para o exército fabricar a tal de cloroquina, que não tem uso nenhum praticamente contra a Covid. Não tem nada, é uma coisa que não tem nada a ver. Só que esse genocida Bolsonaro, que realmente é um fascista, porque esse comportamento é de fascista. Não querer que a população se previna contra uma doença que estava se espalhando no mundo inteiro e matando pessoas. Quantas pessoas que poderiam estar vivas hoje que morreram por causa da cloroquina? Inclusive, eu tenho um cunhado que ele era bolsonarista e ele acreditava naquilo que o Bolsonaro falava. Aí o que fez? Tomava a tal da cloroquina. Tinha menos de 50 anos, praticamente. Tomou a cloroquina, teve uma parada cardíaca e morreu. Não deu nem para socorrer. Por causa de quê? Porque acreditou no genocida Bolsonaro.
E como ele, tem um monte que aconteceu isso. Tem um monte. Só que as pessoas ficaram caladas para não prejudicar o genocida Bolsonaro, que deveria estar na cadeia já. E eu acho que a justiça, inclusive, está demorando muito. E justiça que demora é uma injustiça. Agora, é o fim da picada, né? Queimar milhões de cruzeiros, de reais. Milhões de reais foram queimados, porque isso custou dinheiro. Agora, tinha que responsabilizar o governo Bolsonaro por isso. Agora ele sai ileso, sem absolutamente, não acontece nada para esses criminosos. Tanto aqueles que foram ministro da saúde no governo do genocida Bolsonaro, que deixou acontecer isso, que morreu muita gente. E foi justamente esses bolsonaristas que incentivaram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, para detonar, destruir o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, o objetivo maior não era esse. O objetivo maior era dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil uma ditadura militar, porque era justamente isso e o que o Bolsonaro queria. Só que eles se esqueceram que nós já tivemos ditadura militar fascista no Brasil e não queremos mais. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista que querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.